esse período de transição, da infância para a adolescência, é um período de luto, porque olha o tanto de coisas que a gente perdeu. Na literatura, a gente considera que o luto ele é uma reação natural e esperada a toda perda significativa que a gente tem na vida. Quando a gente perde uma amizade, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um objeto de muito valor, quando a gente vivencia uma relação e essa relação ela não acontece mais. E a gente se enluta para a gente também poder se transformar. Se a gente entende, né, que o luto ele é esse processo de adaptação, tínhamos coisas importantes na infância e agora não temos mais, estamos tendo que transformar, vivemos um luto. Acontecido muito e aumentado muito aí os números aí de questões, né, que a gente vê nas escolas, né, com os adolescentes, que é a questão da automutilação. E aí a automutilação, o que é? Né? A gente entende que quando eu não consigo lidar com uma dor que está dentro de mim, eu provoco uma dor fora para esquecer da dor de dentro. Tá? Geralmente, os comportamentos automutiladores eles acontecem por essa questão. E, na verdade, assim, é uma coisa que vai levando a outra. Então, de novo, né? Quando eu divido, quando eu busco redes de apoio, quando eu busco acolhimento, quando eu busco conversar com alguém sobre o que está acontecendo comigo, tá? Eu divido o peso. E quando eu divido o peso, eu consigo olhar para outras questões que não só todas essas perdas que eu vou passando nesse período. Tá bom? Eu coloquei essa imagem aqui, né, que acho que deve acontecer muito, eu vejo, né, que acontece muito, né, desses julgamentos, né, de que é frescura, eu desisto de te ajudar, tem pessoas com doenças piores, né, enfim, né, pessoas assim, né, não legitimando a dor, né, que o adolescente sente, né, por todas essas transformações que passam. Aí eu trouxe essa frase que fala assim, né, que quando o pensar não entende os atos e sentimentos, os conflitos emergem. A dor psíquica concretiza-se no corpo, promovendo a dissociação do eu. Então, o que acontece nessa fase? O meu pensar, vamos pensar lá, o meu lado racional, ele não acompanha as minhas ações e os meus sentimentos. As minhas ações e os meus sentimentos acontecem de uma maneira muito rápida nessa fase. Também a gente pode considerar uma transformação. E eu não tenho condições cognitivas de processar se essa ação vai ser boa para mim ou se não vai, se esse sentimento vai ser bom para mim ou se não vai. Eu não consigo processar isso. Eu não consigo fazer, não, vai ser bom, fazer assim, né, colocar numa balança e perceber, né, se vai ser bom, se não vai, se vai me trazer prejuízo, se vai me trazer benefícios, tá? Porque a nossa cognição, o nosso lado racional, não acompanha a transformação dos sentimentos e todas essas transformações que a gente falou até agora. Tá? Então, por isso que se emergem conflitos e que vão fazer com que o eu que eu reconheci até então, ele fique meio nebuloso, até que eu reconheça esse novo eu que vai chegar. Tá? É um período de luto. Por que é um período de luto? Na literatura, a gente considera que o luto ele é uma reação natural e esperada a toda perda significativa que a gente tem na vida.
A gente não vive luto só quando alguém muito querido da vida da gente morre. A gente vive luto quando a gente perde alguma coisa significativa, quando a gente perde uma amizade, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um objeto de muito valor, quando a gente vivencia uma relação e essa relação ela não acontece mais, tá? Então, a gente pode falar que esse período de transição, da infância para a adolescência, é um período de luto, porque olha o tanto de coisas que a gente perdeu. Né? Uma série de coisas que a gente perdeu. Então, a gente se enluta. E a gente se enluta para a gente também poder se transformar. Porque se a gente entende, né, que o luto ele é esse período, né, esse processo de adaptação, né? Então está assim, né? Um processo de adaptação diante de qualquer perda ou rompimento de vínculos significativos que tenhamos na vida, seja o vínculo concreto ou simbólico. Né? Então, se a gente for pensar que tínhamos coisas importantes na infância e agora não temos mais, estamos tendo que transformar, vivemos um luto. Tá? Quais são, então, os fatores de risco para essas perdas, né, que a gente falou até agora da adolescência? A falta de informação. O que eu quero dizer com falta de informação? Às vezes, a gente está se sentindo... A gente está nesse período da adolescência, está sentindo todos esses conflitos acontecerem, mas eu não sei que isso é adolescência, que isso faz parte da adolescência. Nem eu, nem meus pais, nem meus amigos, nem meus professores. Eu não sei, ninguém sabe. Então, eu vou levando a vida com esse incômodo, eu vou tocando a vida com esse incômodo, mas o incômodo está ali, presente. Então, a informação, gente, faz toda a diferença. Porque se eu sei que isso acontece, e se eu sei que eu estou neste momento da vida... e que, neste momento da vida, eu estou suscetível a esses acontecimentos, fica mais ok de eu aceitar. Fica mais ok de eu poder lidar, porque eu sei que é uma transformação que é pertinente a essa minha fase do desenvolvimento. Tá? Pouca escuta. Quando eu tenho pouca escuta também, pode ser um fator de risco. E a pouca escuta que eu falei aqui é aquela coisa da gente não legitimar a dificuldade do adolescente, a dor do adolescente diante das perdas que ele passa. A negação do seu sofrimento por si e pelos outros. Tá? Tem a ver com a informação. Se eu nego, talvez seja porque... eu estou percebendo que tem alguma coisa de errado comigo, mas eu não sei o que é, então deixa assim mesmo. Tá? Então, não negar isso que a gente está sentindo, legitimar, e nós temos que ser as primeiras pessoas a identificar e legitimar esse sofrimento, tá? Para que o outro também possa fazer isso. A continência insuficiente da rede de apoio, a falta de apoio, na verdade, das pessoas que estão ao nosso redor, e o distanciamento social também pode ser um fator de risco. Tá? Como fatores de proteção, então, nós temos suporte emocional, temos o incentivo à autonomia, temos a valorização do potencial. Então, aqui, às vezes a gente... já aconteceu, né? Também deu atender no consultório. Algum adolescente que a mãe chega falando que ele está dando muito trabalho, que ela não sabe mais o que fazer, que ele não vai bem na escola, que, enfim, está deixando essa mãe de cabelo em pé. E aí ela chega lá no meu consultório, me trazendo esse relato. O que eu procuro fazer com esse adolescente? Eu procuro descobrir no que ele é bom. Eu procuro tentar entender no que ele é bom. Porque, assim, esse dar trabalho que a mãe está falando para mim, está relatando para mim, é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Então, primeiro eu vou tentar descobrir no que ele é bom, para tentar fortalecer o meu vínculo com ele, para tentar fortalecer essa rede de apoio. Para aí sim eu poder entender o que está acontecendo que ele está dando tanto trabalho. Né? Porque provavelmente esse adolescente ele não está sendo visto. E principalmente ele não está sendo visto dentro do seu potencial.
E aí é muito engraçado, porque às vezes, quando eu atendo adolescentes, às vezes eu não preciso fazer uma sessão assim tão mirabolante com o adolescente. Às vezes eu só sento e escuto o que ele tem para me falar. Às vezes eu só sento e escuto, ele me conta em detalhes o que aconteceu na aula dele, o que aconteceu no dia dele. E aí ele se esvazia e está tudo bem, e ele vai embora. Né? Então, às vezes, é isso só. Só e é muita coisa. Tá? Delimitação de fronteiras. Então, os limites eles são importantes. Né? Muitas vezes o adolescente, né, a criança e o adolescente também, muitas vezes não compreende isso. Tá? Mas o que o limite quer dizer? Quando o adulto dá limite para esse adolescente, o adulto está dizendo, eu estou vendo você. E eu estou preocupado com você. Por isso que eu estou te dizendo não nesse momento. Então, o limite ele se faz importante por conta disso. Tá? Você não fica lá, o Deus dará. Você tem limite. Então, se você tem limite, eles são importantes também para a sua constituição, para a constituição desse seu novo eu. A informação, né, como eu disse lá no outro slide, que a falta de informação era um fator de risco, a informação é um fator de proteção. E o encontro de pares e de lugares de pertencimento. A gente poder encontrar pessoas que passam pela mesma coisa que a gente, locais de pertencimento, né? Lugares de pessoas em que eu tenho adolescentes também, eu tenho pessoas na mesma situação, né? Para que eu possa entender que eu não estou sozinha nesse barco. Né? Como eu falei para vocês, né? É um período de transição que nós somos convocados a participar dele. Então, não temos como dizer não, mas a gente também não está sozinho. Tá? Então, encontrar esses lugares, esses pares, né? E esses lugares de pertencimento também vai se fazer muito importante para esse período de transição e de transformação. Tá? O que se ganha, então, né? Porque não são só perdas, temos ganhos também. Toda transformação, ela tem perdas e ganhos. E aí vamos lembrar de novo lá da mudança da casa, que muitos de vocês falaram que já passaram por essa situação. Se vocês bagunçaram tudo, colocaram tudo dentro de caixas, vocês vão agora arrumar. E vocês vão arrumar do jeito de vocês. Vocês vão procurar arrumar agora do jeito de vocês o novo espaço. Tá? Então, nós ganhamos autonomia. Nós ganhamos respeito à medida que nós vamos crescendo. Nós ganhamos a nossa liberdade. Nós ganhamos a construção dos nossos próprios valores. Que até então, a gente seguia lá os valores dos nossos pais, de quem nos educa. Tá? E aí a gente vai tendo condições de construir os nossos próprios valores. A gente vai tendo poder de escolha, nós vamos nos permitindo a novas experiências, as novas relações. E aí eu costumo dizer que assim, né, a adolescência ela é a porta a ser atravessada para se viver a vida.